Olá, hoje mais um dia na presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que fala o Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e 28, o que se trata da traição e da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Diz o seguinte: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, bem antes do Senhor Jesus ser entregue, ele já sabia que ia ser morto. Então ele reuniu todos os seus apóstolos para falar que iria ser morto. Filho do homem, ou seja, o Filho de Deus. E assentado, comendo em uma mesa, ele disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Né? E os outros todos ficaram admirados, olhando, perguntando se por acaso sou eu, Rabi, por acaso sou eu. Eles ficaram fazendo a pergunta para o Senhor Jesus. Né? E respondendo Judas o que trairia, disse: porventura sou eu, Rabi? Aí ele disse: tu me disseste, ou seja, você já disse, Judas, que é você mesmo que vai me trair. E ele disse: em verdade, digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Ou seja, ele falou que um deles ia negar ele, só que não citou quem é que ia negar ele, né? Ele disse que um ele ia negar. E Pedro respondendo: ainda que esteja visto a morrer contigo, não te negarei. Essa é a resposta que Pedro deu, mas a gente sabe que todos os outros apóstolos, de acordo com a palavra de Deus, todos os outros apóstolos disseram a mesma coisa: ainda que eu morra contigo, não te negarei. E aí Jesus, reunindo todos os apóstolos, levando para um local chamado Getsemane, ele pediu que aguardasse ali num local que ele iria fazer uma oração. Ele se sentiu muito triste e retirou-se para fazer uma oração. Aí em seguida ele disse: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Né? E voltando, ele encontrou o discípulo dormindo, e ele disse para Pedro, né? Orai e vigiai, né? Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Orai e vigiai para que não caia em tentação, né? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ele se retirou novamente pela segunda vez, fez mais uma oração, voltou novamente e encontrou o discípulo dormindo. Pela terceira vez, o Senhor Jesus retirou novamente e fez a oração, e pela terceira vez novamente encontraram eles dormindo. Mas depois ele disse o seguinte: então chegou junto do seu discípulo e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora. Ou seja, ele estava sabendo que estava aproximando a hora de ser entregue. Em seguida a gente sabe que Judas Iscariotes chegou, né? Chegou com os sacerdotes, os anciãos, e deu um beijo no seu Jesus, entregando, dizendo que ele era o Filho de Deus. E em seguida, o que eles fizeram? Eles prenderam o Senhor Jesus acontecendo na casa do sumo sacerdote Caifás, né? Onde estavam lá reunidos os escribas e anciãos, que estavam na casa desse sumo sacerdote. E em seguida, Pedro, né, foi a pessoa que acompanhou eles até o pátio, que foi junto do Senhor Jesus e essas pessoas até o pátio. Lá a gente sabe que o sumo sacerdote rasgou os seus vestes e blasfemou, né? Lá em seguida, em seguida, Pedro, ele retirou, ele estava no pátio do lado, e chegou uma criada perguntando se ele conhecia aquele homem, né? Aí o que Pedro disse? Não conheço tal homem. Pela segunda vez, outra criada fez a mesma pergunta, e ele disse a mesma coisa, né? Que não conhecia o Senhor Jesus. E pela terceira vez, antes que o galo cantasse, né, novamente teve as pessoas que perguntaram para Pedro se ele conhecia também o Senhor Jesus. Ele negou pela terceira vez. E a gente sabe que ele ficou muito triste naquela situação, né? Ele ficou triste após lembrar que o Senhor Jesus disse que um deles se negaria a ele antes que cantasse, eles iriam negar ele 3 vezes. Mas Jesus já sabia até então, né? Ele só não quis falar quem era, e era certamente Pedro que negaria ele. Então foi a pessoa que negou ele. Então vamos explicar. Nessa parte, Judas foi malvado, Judas foi o bem ruim, porque Judas até então era um dos apóstolos dele, né? Uma pessoa que estava com ele o tempo inteiro. E hoje em dia acontece muito disso, da pessoa próxima a você, muito amigo, né? Aquela amizade que você gosta muito, que você confia muito, lá e te trair. Infelizmente tem isso. Né? Jesus já sabia que ele era filho de Deus, mas você pode ter então toda a confiança naquela pessoa, e aquela pessoa jamais imaginar que aquele amigo te trairia, e ele amigo vai te trair. Né, por maldade, por ganância, né, igual no caso aqui foi ganância, vendeu o seu Jesus por 30 moedas de prata. E no caso de Pedro, a gente sabe que foi diferente. Pedro era uma pessoa muito próxima, realmente gostava do seu Jesus, mas por medo ele negou.
Então, aquela situação toda que estava acontecendo ali ao redor, ele sentiu medo e negou o Senhor Jesus. Ele não atendeu. Ele não quis dizer o sim por medo, mas a gente sabe que ele ficou muito triste. Depois ele chorou amargamente, que ele lembrou do que aconteceu anteriormente. No capítulo 27, e amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Pôncio Pilato era a pessoa que liberava, né, a morte, a entrega do sumo sacerdote Jesus para ser morto. Mas até então, Pilatos teria que ter a liberação do povo. Se o povo dissesse sim, ele tinha que liberar Jesus para ser morto. Né? Por mais que ele não queria a morte do Senhor Jesus, ele teria que liberar se o povo dissesse sim. Mas aí, nessa hora, a gente sabe que Judas chegou arrependido, né? Mas aí não deram mais ouvido a Judas. Né? E aí, o que Judas fez? Ele atirou todas as moedas de prata no templo e se enforcou, né? Retirou enforcando. Aí o Senhor Jesus sendo acusado pelo sumo sacerdote ancião, né, da época, o presidente Pôncio Pilato fez a pergunta, né, ao pessoal. Ele tinha que fazer essa pergunta para as pessoas que ali encontraram, se soltaria Barrabás ou se soltaria o Senhor Jesus, né, que para ser crucificado Barrabás ou o Senhor Jesus. A gente sabe que Barrabás era um bandido famoso da época. E eles gritaram que soltaria Barrabás e crucifica o Senhor Jesus. Aí pela segunda vez Pilatos diz, mas que mal fez este homem? Aí eles falaram, crucifica, 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 solta Barrabás. Então eles ficaram do lado de Barrabás, eles queriam que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Então chegou a terceira vez, Pilatos lavou a mão, o procedimento era esse, lavou a mão ali em frente àquela multidão e dizendo, eu estou inocente do sangue desse justo, considerar isso, ou seja, Pilatos já disse que para ele era inocente, mas se ele estava dizendo para crucificar, ele tinha que ser crucificado, né? Se ele estava dizendo que ele era culpado, né, e estava sendo julgado, então o Pilatos tinha que liberar a morte, tinha que liberar a entrega dele para o sumo sacerdote, mas ele já disse que ele era justo, ele era um homem justo. Mas infelizmente hoje existe os Barrabás da vida, né? As pessoas que escolhem Barrabás, ou seja, que escolhem Barrabás, infelizmente são muito poucas pessoas que seguem o caminho da justiça, que é o caminho do Senhor Jesus. Hoje em dia a gente está no mundo onde o errado está certo e o certo está errado. Infelizmente, né? É igual aconteceu lá naquela época. Existem as pessoas que escolhem Barrabás, existem as pessoas que escolhe o Senhor Jesus. Eu te falo que os que escolhem o Senhor Jesus é pouco, porque a gente sabe que Jesus é o que? Jesus é justo. O Jesus é aquele que não concorda com nada que está errado, é aquele que não compactua com nada que está errado, ou seja, ele não compactua com a injustiça, porque ele não pertence à injustiça, Deus pertence à justiça. As coisas que é certa, as coisas que é errada não vem do Senhor Jesus. Né? E a gente sabe aqui que despindo, né, cobriram com uma capa e levaram até o local. Lá eles colocaram uma coroa de espinho nele, né, ele foi cuspido, né, foi muito humilhado quando chegou lá. Aí eles levaram para ser crucificado. Em seguida apareceu o Cirineu. Cirineu era a pessoa, né, que era chamada de Sião, a quem que ofereceu a levar a cruz, né. Então, hoje o Cirineu, existe o Cirineu da vida, né? Quantas pessoas, às vezes, ainda tem as pessoas do bem, não vou dizer que tem pessoas do mal, tem as pessoas do bem, mas são poucos. Cirineu, hoje em dia, existe uma pessoa que segue o caminho da justiça, aquele que segue, você quer que eu te ajude? Eu posso te ajudar? Eu posso fazer isso para você? Esse é Cirineu, é a pessoa do bem. Existem essas pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus, que segue a justiça, que faz certo, da maneira certa e da forma certa, ou seja, dessa forma que agrada ao Senhor Jesus. E aí a gente sabe que ele foi blasfemado, né? A gente sabe que ele foi cuspido, se és o Filho de Deus, desce da cruz, né? Se és o Filho de Deus, salva-se a ti mesmo. Ele foi muito humilhado durante esse período da morte dele na cruz, né? Mas só que o que acontece? E está dizendo que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. De acordo com a Bíblia, a hora sexta, a hora nona, diz que foi de meio-dia até 3 horas teve treva, teve escuridão, ou seja, escureceu tudo.
né? E perto da hora nona, exclamou Jesus. Ele não estava mais aguentando aquele sofrimento. Ele disse: Eli estava quitando, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele deu um forte grito dizendo dessa forma que ele estava sendo muito sofrido ali. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, ou seja, ele entregou o Espírito dele. Né? Quando diz rendeu o Espírito, ele não rendeu o Espírito, embora muitos achem que o Senhor Jesus foi morto por toda aquela covardia durante o período da cruz, antes do período da cruz pela covardia, mas não, Jesus rendeu o Espírito, porque ele próprio disse que entregaria o Espírito para depois reassumi-lo. Né? A gente sabe que lá em Jó, em 10:17, em João, ou seja, João capítulo 10, versículo 17, fala disso. Ele diz que renderia, ou seja, ele mesmo entregou o Espírito para que depois ele reassumisse de volta, né? E a gente sabe, quando ele derramou o sangue na cruz lá, foi por aqui, foi para nossas falhas, foi pelos nossos pecados, né? Então a gente, ele, como se diz, ele não é que morreu ali naquela situação, ele mesmo entregou. Estava pesado, estava sofrido, mas ele não morreu por causa dos maus tratos. Ele próprio entregou para depois estar reassumindo novamente. Né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Né? Essa separação entre o véu do templo representa o quê? Né? Separação entre o lugar santo e o santo do santo. Né? Representa uma separação que teve entre o local que era santo e o santo dos santos. E quando o véu se rasgou em dois, nos mostra o caminho que nos leva, né, à direção de Cristo, do Senhor Jesus, né, do Altíssimo, ou seja, do Altíssimo. É o véu se rasgando, é o caminho que nos leva à presença do Altíssimo. E nesse período aqui, durante esse período do sepulcro dele, teve o sumo sacerdote, Caifás, com os anciãos e escribas, se reuniram na casa do governador Pilatos para lá até então combinarem, porque eles ouviram Jesus falar que no terceiro dia ressuscitaria, né? Então eles foram até a casa de Pilatos combinar, que diz que a tumba teria que ter toda uma segurança, porque aquele enganador disse que ressuscitaria no terceiro dia, que os seus discípulos poderiam estar tirando o corpo de lá e falando que ele estaria ressuscitado, no caso, né? Estaria ressuscitado. Mas aí eles foram lá e aí o Pilatos, né, diz: faça do jeito que quiseres. Então Pilatos, ele liberou eles fazer do jeito que eles queriam, só Deus dá resposta para eles. Então a gente sabe que a tumba ela foi selada, ela teve todo o cuidado, porque de acordo lá com a opinião deles, eles poderiam estar roubando, os discípulos poderiam estar roubando a tumba e dizendo que eles tinham sido ressuscitados no terceiro dia. Nessa continuação dessa explicação fica para a próxima, que é a ressurreição de Jesus Cristo, que vai ser domingo da Páscoa. E eu encerro essa explicação aqui. A continuação seguirá no domingo, que vai ser a ressurreição dele. Ok? Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado, hoje, amanhã e eternamente. Amém?